Boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? Pois é, hoje nós vamos conversar com um cantor que é maravilhoso e ele tá lançando música junto com o seu ministério, que é o Ministério Homens de Deus. Ele vai lançar a música Respira por Mim. Linda! E foi um pedido de quem ouviu, hein? Não foi, eu vou lançar a música e pronto, não. Foi vontade de quem tá ouvindo. Tô esperando ele chegar aqui para poder a gente começar essa live, que vai ser meio curtinha hoje. Porque sexta-feira, né? O pessoal quer descansar, mas vale muito a pena. E Zé Lucas, pede para participar. Eu não sei fazer convite. As Santas das Causas Impossíveis, Santa Rita de Cássia, ela tem um motivo para ser chamada assim. Impossível. Ela passou por tudo que uma pessoa passa e normalmente desistiria. Boa noite, Zé Lucas! Boa Salve, noite, Maria! Devane. Tudo bem? Graças a Deus, você está bem? Bem, graças a Deus. Que bênção. Uma alegria muito grande, viu, estar aqui com você. Eu que agradeço, é uma honra para mim. Amém. Amém. Muito feliz com esse convite. Nós que estamos iniciando essa amizade, né, junto com o Projeto Verdade. Lumena, e ver seu entusiasmo em evangelizar através da música, essa alegria que você domina o dom da música, o dom da... Deus. Obrigada. Nos motiva, me motiva muito, viu? Me motiva muito. Mas olha que coisa boa. Você me motiva também. O seu ministério me motiva. Acho que Que bênção. essa é uma coisa boa, né? A gente se motiva junto, porque quando a gente vai evangelizar, você sabe muito bem que evangelizar através da música é difícil. Sair da bolha é difícil. Viver, fazer com que as músicas cheguem nas pessoas é muito difícil. É muito gasto. Música Sim. não é barato. E não é fácil. É um mundo que a gente fala assim. Eu insisto sempre em dizer: a música católica, os cantores católicos, os ministérios católicos têm, lógico, que se aperfeiçoar mais, têm que dedicar mais, porque o dom Deus já nos presenteou. A gente tem que dedicar. Mas eu sempre falo, precisa sim do investimento em formação, precisa do investimento, eu acredito que é da própria Igreja Católica, eu não sei como funciona a diocese sua aí, mas eu sempre cobro muito dos padres, né? Cobro muito da diocese nossa, que haja esse investimento, que seja investimento mesmo, até mesmo de valorização das pessoas, né, que cantam, que estão... Isso não é questão de vaidade, é Então, questão de valorização na formação das pessoas que usam o dom da música. Eu falo que precisa ter essa formação, precisa, sim, que os católicos enxerguem que nós somos abençoados por poder servir a Deus através da música, mas muitas das vezes nós somos profissionais também da música. E a gente tem que ser valorizado onde seja, porque muitas das vezes, eu sempre falo assim, quem trabalha com música, quando parte para a questão da música católica, a música sacra, é por amor a Deus e gratidão a Deus. Mas questão financeira sempre pega, né? Sempre pega porque a gente sabe, a gente não está aqui para receber. Mas a gente vê que muitos viver, né? conseguem. Mas só que a gente precisa viver. Quem vai pagar as nossas contas, né? E é uma questão, um assunto muito polêmico, porém tem que ser falado, tem que ser discutido. Tem que ser. A gente sabe que para poder a gente gravar uma música, a gente tem que pagar produtor, tem que pagar estúdio. Aqui no meu caso, eu tô com uma caixa de ovo aqui na parede.
Por quê? Porque eu tô gravando as minhas músicas em casa. Eu estou tentando melhorar a minha acústica. Melhorar a acústica, sim. Porque não dá, meu quarto é enorme, tem 3 camas aqui, não tem como eu colocar espuma no quarto inteiro. Parabéns. Parabéns. Você está se moldando da forma que você pode. E isso é maravilhoso. Deus te dá discernimento e essa caixa de ouro, pode ter certeza, não tira ela daí, que ela vai ser uma história para você contar. Ela aqui, mas ela não tá ficando, mas eu tô tentando aceitar. E tem esse negocinho aqui, ó, que serve para pegar o som também, mas aí eu vou ajeitar. Eu tento fazer meu ministério. Pablo também é músico. Ele é. Não, Ele é Pablo. pianista. Eu tento, assim, eu tento me organizar. Eu tento manter meu ministério vendendo textos a R$ 10 para poder pagar a música, para pagar a divulgação, que não é barato. Você sabe disso. Você tem o seu trabalho agora com essa música, com uma música Respira para mim, que a gente vai falar muito dela ainda hoje. Mas, pelo que eu vi, vocês investiram bem. Sim, a gente decidiu investir nela, né? Nós somos um ministério que temos mais de 25 anos, né? Desde 2001 a gente canta junto, a Homem de Deus. E o nome Homem de Deus é mais recente, né? Deve ter uns 10 anos que a gente tem Homem de Deus, foi em 2014, 12 anos aí de Homem de Deus, mas faz 25 anos que a gente canta nessa formação. Somos cantores de encontros, retiros de oração, experiências. A gente canta desde o ano, eu canto desde o ano 2001. Porém, eu quis viver de música. Quis viver de música e o que eu fiz? Fui para o sertanejo, aqui na região nossa, sertanejo. Fui cantor sertanejo por mais de 20 anos. Eu tinha uma dupla sertaneja. E aí a gente andou muito. E a gente sabe, uma vez que a gente é tocado por esse amor de Deus, uma vez que a gente é cativado por Jesus Cristo, o sentimento de se cantar para Deus, o sentimento de cantar sabendo que aquela nota, que aquela palavra que está saindo da nossa boca está curando pessoas, está curando corações, é diferente do sentimento unicamente de fazer o pessoal dançar ou tomar uma cerveja ou algo desse tipo, que foi algo que desde 2001 eu já sentia. Mas eu tinha que pagar minhas contas. Eu cantei sertanejo durante 20 anos. Hoje eu só canto na igreja, canto em celebrações de casamento também. Dentro da igreja a gente tem um grupo que a gente canta nas celebrações, vários noivos estão nos procurando a gente. E isso gera também uma renda para nós, né? Mas a composição sempre foi um sonho. Desculpa, Delano, não escutei. Eu não sei entrar nessa área, sabe? Eu não sei vender o meu peixe. Eis a questão. Mas é importante, porque, assim, logicamente, eu cantei muito casamento. Desculpa, eu estou no quarto aqui, eu não estou com fone. E aqui é próximo à rua, a moto passou fazendo barulhão aqui. O que acontece? Cantar em casamento. Quantos casamentos que eu já cantei para amigos de graça? Porque a gente dava esse presente para as pessoas, né? A gente sempre deu. E hoje ainda muitos nos procuram, a gente fica até sem jeito de cobrar. Nossa, eu vou cantar na cerimônia de casamento, um momento tão especial, a gente vai cobrar por isso, é meu amigo. Mas a gente tem que entender que é a nossa profissão. Se a gente não receber isso, se a gente não cobrar isso, é uma desvalorização de 25 anos de dedicação, de estudo, é muita coisa. Logicamente que os seus amigos, as pessoas da sua paróquia, eu falo isso para você, eu converso com muitos amigos também que estão iniciando, conversa na secretaria paroquial, fala assim, eu me coloco à disposição, se tiver algum noivo aqui, ó, tem esse pessoal que às vezes você vai procurar alguém para cantar no seu casamento, valoriza a pessoa da sua cidade, sabe? Eu vou ver se eu começo. Porque não é fácil. Mas eu já percebi, você já falou assim, que você tem algumas formas, né? Tipo assim, você tanto canta com playback, quanto voz, violão, quanto pode ser com banda. E às vezes, esse grupo mais enxuto, né? Igual eu insisto em vender a Homem de Deus, né? Que é o grupo com todos os instrumentos, sax, violino, baixo, percussão, violão.
teclado. Mas muitas vezes a gente sabe que a condição, às vezes, do noivo ou da noiva, está casando ali, que é um momento especial, mas não quer gastar, não pode gastar, não tem condição financeira. A gente enxuga também ali para poder atingir, lógico, o sonho dele. E a gente tem, lógico, a gente doou muito tempo da nossa vida para que a gente chegue numa perfeição, assim, não é perfeito, né? Quem dera se fosse perfeito, mas que a gente chegue numa qualidade musical no final que realmente emocione, né? Quando eu sempre falo, cantar em casamento é muito mais sério do que cantar uma música sertaneja. Sertaneja ele faz um videozinho ou outro, agora no casamento a pessoa vai guardar aquele vídeo pro resto da vida. Então a gente não pode errar, né? Verdade. E aí a gente sabe da É importância. litúrgico, né? É litúrgico, então tudo que é da liturgia precisa ser levado com muita seriedade. E a hora que você fala litúrgica, aí entra numa parte, assim, antes da gente entrar na Respiro por Mim, que é a música que a gente compôs, né? Questão de cantar na missa. Isso é... Eu falei até essa semana para os meninos da Onda de Deus, a nossa missão é cantar a Santa Missa. Nossa primeira missão. Se a música, né, pedir que a gente saia, se a música pedir que a gente toque em outros lugares, em eventos, igual meu sonho é cantar no Raléu aqui em Franca, meu sonho é cantar na Canção Nova. Isso é sonho de jovem, de adolescente. Hoje eu sou um jovem de barba branca, cabelo branco, mas sou jovem ainda. Eu tenho cabelo branco que eu pinto, viu? Mas o meu sonho de jovem é cantar nesses lugares, lógico. Mas a primeira coisa que foi o meu maior sonho é cantar para Jesus na Eucaristia, é cantar na Santa Missa. E isso, como disse, as pessoas às vezes falam assim, oh, Deus me pague, eu estou devendo para ele, não tem que pagar nada não. Então, assim, o que a gente faz na Santa Missa é o maior pagamento que a gente tem, a oportunidade de estar ali na Santa Missa é algo que nada paga. Mas, logicamente, que a gente vem falando sobre essa questão de música, valorização, saber nos valorizar. E aí, o que eu entendi, Delane? Eu acredito que você já tenha tomado essa decisão há muito tempo, porque você é compositora também. Eu falei assim, eu sempre cantei música dos outros, seja sertanejo, igual eu já contei minha história, seja católica. E aí no sertanejo, eu falei assim, não, vou compor. Compus muitas músicas sertanejas. E aí a gente tinha a nossa identidade porque tinha as nossas músicas. E aí no católico, o que realmente me inspira, o que realmente eu sou apaixonado, eu nunca tinha composto uma música católica. Eu falei assim, gente, compus mais de 50 músicas sertanejas, não vou compor nenhuma música católica. E aí, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, comecei a escrever músicas católicas e virou minha paixão, sabe? A gente parar. Muitas das vezes, eu escrevo, na hora que eu estou dirigindo, eu pego o celular, escrevo, não, eu canto, eu pego o celular e mando para mim mesmo no WhatsApp, cantando, depois eu fico escutando de exato, eu fico com vergonha. Aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a mandar para os meninos. Pera aí, Jabu. Aí eu ficava com vergonha, falei assim, nossa, não acredito que eu cantei isso, não tem nada a ver. Aí eu comecei a mandar, porque os meninos pediram, não, Lucas, manda, eu quero escutar. A hora que eu comecei a mandar as minhas músicas, os meus áudios, os meus pensamentos, do que eu pensava em fazer, eu estava pensando em cantar desse jeito, essa letra e tal. Comecei a mandar para eles, falei assim, Lucas do céu, olha que bênção que você acabou de cantar, olha esse ritmo, é algo novo, nunca escutei desse jeito. E aí começou a... Eu perdi esse medo, que eu acho que o inimigo causa isso em nós. Eu falo assim, a vaidade é do inimigo, mas você também ter medo de doar o seu dom, 100% do seu dom, também é o inimigo, não deixando você transparecer o que Jesus, o que Deus representa para nós. Eu falei assim, não posso ter vergonha, é um dom que Deus me deu, eu vou ter vergonha daquilo que Deus me deu. Então, aí a gente começou a compor, e aí nos encontros aqui, a gente, todo encontro, antigamente a gente escolhia música, né? Minha Essência, o Thiago Prado é a música desse encontro. Ninguém chama como eu, é a música do encontro. Eu falei assim, gente, por que a gente não compõe uma música e trabalha essa música para que ela seja a música do encontro? E quando a gente faz um encontro, que são 150 jovens da cidade e região que fazem parte do encontro, são 4 dias de encontro. A gente entra na quinta, sai no domingo, e são momentos, foi o que realmente me comoveu lá em 2001, foi aquilo que Deus, sim, a minha conversão foi através desse encontro, já faz
2001, você faz as contas aí, quanto tempo que eu fui convertido e quanto tempo que eu trabalho, nunca faltei em nenhum desses encontros. E aí eu falei assim, essas músicas me converteram. E a nossa música ser sinal de conversão para os jovens de hoje, e os jovens param a gente na rua e falam assim, nossa, que dia que você vai gravar a música que eu quero escutar, porque foi a música do meu encontro. Eu fico cantando ela, mas não tenho áudio no Spotify, não tenho YouTube para escutar. E os próprios jovens cobrando, falei, gente, a gente vai ter que gravar. E aí deu esperança para a gente gravar. Essa é a história de Respira por Mim, né? Exatamente. Respire por Mim tem as outras passadas também que muitos cobram. Vocês vão gravar Respire por Mim, mas depois vocês vão gravar Tão Simples. Tem uma música Tão Simples, Por Ti Jesus. São várias músicas e eles perdem. Então aí a gente começou com Respire por Mim, que é a música do último encontro de janeiro de 2026. Se você autorizar, né? Se você quiser falar alguma coisa, eu falo muito, né? Mas é bem, Deus. Mas se você autorizar, eu vou contar um pouco da história da Respire por Mim. Eu quero saber, porque a live é exatamente para falar da música. Porque assim, deixa eu só contextualizar um pouco. Respira por mim, que vem exatamente de um podcast de uma menina de 19 anos, que na época do podcast, se eu não me engano, tinha 18, ainda não tinha, acho que tinha menos, porque ela, acho que ela já tinha um filho. Não, ainda não. No dia do podcast, ela era solteira e não tinha filho. Pronto, então ela tinha 17 anos por aí. É uma menina que foi muito criticada. Eu gosto de falar muito isso porque a gente tem mania de quem está do lado de cada tela. A gente tem mania de achar que quem está do lado de lá fala tudo na tela. E não é assim. A gente fala 1 minuto, 1 hora. Mas a gente vive 24 horas. E ela, dita que ela não tinha o câncer, foi colocada como mentirosa porque engravidou, foi jogada no chão por tentar viver o sonho dela, sabendo que não iria viver muito. É uma história realmente comovente, né? Eu não vou chegar em aspecto religioso porque não é o ponto. Mas eu, como católica, eu olhei para a história dela e me comovi. No início, eu conheci a Isabelle. Eu sempre confundo. Isabel, né? Isabel Veloso. Quando eu conheci a história dela, eu fiquei pensando, caramba, essa menina tem força. E eu conheci que ela estava ainda careca da primeira parte do tratamento. E aí ela postou que estava em remissão. E as pessoas entendem como remissão como cura. E não necessariamente é. Depois ela deixou claro que não era uma remissão completa, era uma estagnação. Assim, quando ela engravidou, ela estava nesse processo de estagnação do câncer. E todo mundo caiu em cima da menina, dizendo que a menina estava mentindo, que ela não tinha câncer, que ela queria arrumar, que ela queria pegar dinheiro. Eu fiquei, minha gente, como é isso? Como é que você que está do outro lado da tela não tem acesso a nenhum tipo de exame, não tem acesso a nenhum tipo de laudo médico, não tem acesso a nada? Você julga a pessoa desse jeito. O ser humano está muito cruel nas suas opiniões. Muitas das vezes a gente acha que a nossa opinião é a correta. E eu sempre falo assim, os 3 para mim é 9 para você. E quem está errado? Porque se eu desenhar um 6 aqui, vira 6 para mim, mas vira 9 para você. É o ditado que todo mundo fala. Depende do ponto de vista. Mas eu tenho que respeitar o seu ponto de vista. E a questão do que o pessoal está usando hoje nas redes sociais, os haters, né? A forma que eles criticam, eu já recebi crítica demais. Eu aqui na minha cidade sou muito conhecido, porque a gente, desde cantor, fui vereador também, envolvi nesse meio político, que é um meio que precisa de boas pessoas. Eu sempre falo assim, há necessidade que os bons se envolvam, porque é a forma de ajudar o próximo. Né? Somos católicos políticos, e não de políticos católicos. Eu digo exatamente. Então, exatamente. Antes de ser
político, eu era católico. E teve muitas pessoas que falaram assim, o Zé Lucas sempre usou a igreja como palanque político, sendo que faz 25 anos que eu era servo na igreja, 25 anos que a gente sempre cantou, e por eu ter sido mais votado aqui da cidade e tudo mais, então deu essa repercussão que eu parei de cantar salmo para não usar o altar para se autopromover, e aí o padre falou assim, isso não é autopromoção, você sempre fez, entendeu? E a gente, coisa que eu nunca foi preciso fazer, depois da política eu tive que fazer, tive que tomar remédio antidepressivo, ansiedade, coisa que eu achei que nunca ia tomar, mas eu falo isso porque as pessoas têm que entender, a gente tem que se respeitar. É igual uma gripe, a depressão, a ansiedade é igual gripe, é algo que você precisa ser medicado. Logicamente que, mas você tem Deus e tem depressão, é um absurdo, né? Até isso as pessoas criticam. É isso as pessoas criticam. Não, mas você canta para Deus e tem que tomar remédio para depressão? Cadê seu Deus? A gente não pode julgar dessa forma, né? E sobre a Isabel Veloso, você bem disse aí, as pessoas criticaram. E quando eu vi essa live, eu já vi um dia após a morte dela, que foi 10 de janeiro de 2026, eu não tinha assistido essa live antes, pela repercussão que deu a morte dela, que eu assisti essa live, eu caí, na verdade, caiu de paraquedas essa live para mim no Instagram, no meu Instagram, assisti, depois eu fui procurar, fui a fundo, né? E aquela frase me comoveu muito, porque ele sempre faz essa pergunta, né? Qual que é o seu legado? Qual que é a mensagem que você quer deixar para as gerações futuras quando você se for? E eu até tinha um programa aqui, na TV Prata, aqui, que é um podcast que eu fazia, que se chamava O Legado. A gente fazia questão de homenagear as pessoas em vida, né? E mexe muito comigo essa questão do legado. O que você está deixando para as gerações futuras? Algo imaterial. Eu estou deixando um carro, eu estou deixando uma história de vida para as minhas filhas. Estou deixando bens materiais ou imateriais que ninguém apaga. Entendeu? Então, essa questão da Isabel, a hora que ela falou assim, o dia que eu me for e eu vou, todo mundo vai. A única coisa que eu queria deixar é respire por mim o que eu não pude respirar. Viva por mim o que eu não pude viver e ame o que eu não pude amar. Cara, lá mexeu de uma certa maneira comigo. Eu arrepio toda vez isso. Eu não acompanhava muito ela, mas eu acompanhei o suficiente. E quando eu ouvi isso, doeu, sabe? Sim. E eu tenho 2 filhas. E a hora que ela falou isso, eu falei assim, cara, é o que eu quero falar para minhas filhas. Sabe? Viva por mim o que eu não puder viver, mas faça mais do que seu pai já fez algum dia. Se eu deixei algum exemplo positivo para minhas filhas, que elas sejam mais, que eu espero que elas sejam melhores que eu, que elas façam bem. Se eu fiz algum mal, que o meu mal sirva de exemplo para elas não repetirem, sabe? Eu falo muito isso com minhas filhas, né? Aprenda com os erros do papai. Papai errou muito. O que eu desejo para elas é sabedoria. Papai pode não deixar herança, porque papai fez muitas coisas erradas. Investir em música, investir em empresário da música, errado. Perdi dinheiro, perdi nome. Empresário sujou o nome nosso, ficou 10 anos sem CPF. Eu não podia comprar uma agulha por causa de empresário errado. Sabe? Então, é muita história, sabe? Então, se eu for contar, a gente vai ficar aqui até meia-noite, né, Delane? Mas, quando eu fui aprofundar na história da Isabel Veloso, ela deixou de cuidar da própria saúde, porque o sonho dela era ser mãe, casar e ser mãe. E aí, ela engravidou. Ao mesmo tempo que ela engravidou, o câncer voltou muito agressivo. Ela deixou de tratar do câncer, porque os médicos falaram, se a gente for fazer químio, rádio, você vai perder a criança. Ela deu a vida dela pelo filho. E quem fez isso? Quem deu a própria vida para gerar outras? Você sabe que a Beata Kiara, a serva de Deus Kiara, fez isso também, não sabe? Não, não sabia. Então, Kiara? a história dela, Kiara, eu esqueci o sobrenome dela, mas é Kiara. Serva de Deus Kiara. Ela teve um câncer. Ela, se eu não me engano, a história, quem souber me corrige aí. Mas ela perdeu um bebê, aí depois engravidou e descobriu um câncer. Se eu não me engano, foi na cabeça. Eu não lembro. Eu teria que procurar no meu outro celular, mas eu não sei nem onde ele tá. E ela acabou. Ela deixa uma carta
pro filho dela. Porque assim que o bebê nasceu, parece que ela faleceu. E ela entregou a dor dela a Cristo. Profunda. A história dela é muito comovente. É muito bonita. E é uma doação de vida também. E quando eu vi a Isabel, eu lembrei dela. Sim, muito próximo, né? Muito próximo a história. E a É, Isabel Veloso grávida, e lógico, né, esses influenciadores, esses, como é que fala? Esses donos de fofocas, né, de programas de fofoca, eu não vou nem citar o nome, que eu não quero e não vou dar deixar palco sair para essas nenhuma pessoas, imagem, não. não vou dar palco para eles, não, mas falaram assim, ela casou, né, ela engravidou, sempre foi mentira dela, ela não tinha câncer, ela usou essa história de câncer para se autopromover, olha só para ver. Entendeu? Então, o dia que eu vi isso, eu falei, gente, como é que pode a maldade do ser humano chegar nesse ponto? E aí ela ganhou o bebê, o filho dela nasceu, Ela e morreu. passou poucos meses, ela faleceu. E aí, eu ouvi tudo isso, eu fiz a música, né? Eu escrevi a música, escrevi, e eu demorei muito tempo, porque as músicas eu já faço com melodia. Eu Eu também. demorei muito, eu já fiz a letra, porque a frase estava pronta, respire por mim que eu não pude respirar, viva por mim que eu não pude viver, e ame por mim que eu não pude amar, na rima. Né? Eu falei assim, já estava pronta a primeira frase, mas eu não tinha melodia, porque eu começo uma música com a melodia, para depois terminar de escrever a letra com a melodia já na cabeça. E essa eu não tinha. Aí eu chamei os meninos que tocam comigo, o Gabriel Maia, o Saulinho, para me ajudar a criar uma melodia em cima, né? E aí eu fiz toda a letra para depois fazer a melodia. E aí a gente cantou. Saúde, muita saúde. Amém. Acontece. Eu corto, eu corto, eu corto. E aí a gente cantou ela no encontro, os jovens amaram a música, e por coincidência, tinha uma menina nos ajudando, que era serva também, é uma das coordenadoras do encontro, Iácara é o nome dela. Pensa uma menina abençoada. Ela lutava contra um câncer desde os 14 anos de idade. E ela, com 22 anos, faz um mês que ela faleceu. Aí ela chegou para mim e falou assim, eu vejo muita história da Isabel Veloso, a Iácara falando, eu já estou me emocionando. E ela, no dia que eu fui apresentar a música dentro da palestra, porque eu faço a palestra de Jesus Cristo no encontro. E aí eu citei o exemplo da Isabel Veloso, mas olhando no olho da Iácara, porque a história é muito parecida, que ela, a Isabel Veloso também lutou contra o câncer 7 anos. E a Iácara lutou contra o câncer 7 anos. E o câncer, depois do encontro, voltou muito agressivo. Infelizmente, ela faleceu faz pouco tempo antes da gente lançar a música. Lógico que eu não quero usar, né, a morte da Iácara para poder divulgar a música, não é a nossa intenção. E muito menos usar a Isabel Veloso para divulgar uma música, né? Mas o pai da Isabel Veloso achou, porque eu marquei a Isabel Veloso, a história dela, e o pai dela me encontrou no Instagram. E aí, a hora que ele viu o refrão, eu quero ouvir a música inteira. Foi assim, você acredita que não gravaram a música inteira na missa que a gente cantou? Ele falou assim, não, mas vocês têm que gravar, manda o pai dela, né? A hora que o pai dela mandou mensagem, chama-se seu Joelson Veloso, mandou mensagem no nosso Instagram, aí eu já pedi autorização, se o senhor autorizar, eu nem pedi autorização para usar o nome da Isabel, mas é uma homenagem que a gente fez para ela. Eu falei, não, fico lisonjeado, muito obrigado pela homenagem. Ele agradeceu, autorizou, né? E aí a gente postou até o videozinho dela, com o refrão da nossa música, o refrão, ele ajudou a compartilhar, bateu 400 mil visualizações em um dia. Então, aquilo lá motivou a gente a gravar a música inteira. Então, essa é a história da Respeito por Mim. A gente vai lançar ela nesse domingo, dia de Pentecostes. Domingo agora é dia de Pentecostes, o padroeiro da nossa cidade, Espírito Santo. E a gente quer usar, né, a Respire por Mim, para que as pessoas entendam, né, essa mensagem. Eu até falo no Making Off que é uma mensagem minha para as minhas filhas, é uma mensagem nossa de homens de Deus, a todos aqueles que vão escutar a música Respire por Mim, mas eu acredito que é uma mensagem de Cristo para mim, para você, para todos, dizendo, respire, não pare agora. Eu estou aqui. O próprio Cristo deixou esse sinal para nós. Jesus Cristo não está morto, ele está no meio de nós. Evangelho de domingo.
Então, sabe, então, tipo assim, essa música, mesmo não falando o nome Jesus, não falando o nome Cristo, ela é uma música cristã, ela é uma música que realmente representa essa questão da nossa fé católica cristã. E eu falo para todo mundo, é uma música que pode ser cantada, tanto é que o seu Joel seria evangélico. E ele falou, vou usar essa música. E assim, eu acredito que, se Deus permitir, né, lógico, se for da vontade de Deus, eu acredito que ela possa converter outras pessoas de outras religiões. É importante a gente lembrar que, embora eu tenha lá meus receios de cantar músicas protestantes, mas eu acho que a música, ela é universal. Quando você passa a verdade de Cristo, ela é universal. Mas você precisa ter essa consciência. Eu queria ouvir um pouquinho. Eu tô doida para ouvir essa música. Você não tá entendendo? Dia 24 a gente vai escutar ela completa. Modéstia à parte, ela ficou linda. Né? Eu posso cantar assim. Eu vou cantar até a capela, porque eu faz 25 anos que eu canto, e eu canto. Eu não toco nada. É até engraçado. O pessoal olha para mim e fala assim, não é possível que você não toca nenhum instrumento. Eu falei, sim, você acredita? Eu sempre tive amigos que tocaram comigo e eu sempre fui o vocalista, né? Então, eu canto, até essa questão também, eu sempre falei assim, ô Senhor, me ajuda, né? Me dá paciência para aprender a tocar. Dá o dom para poder tocar um instrumento, porque eu não sei nada. Mas Deus falou assim para mim, eu já sonhei com isso. Você não vai fazer isso sozinho. Você vai precisar de outros para andar e caminhar com você. Eu tô com dificuldade de cantar em missa porque eu não tenho muita gente, eu não tenho quem toque comigo. Mas ele já disse que existem lugares e lugares. Então, eu tô na confiança. Mas canta um trechinho dela aí pra gente. Canto sim. É igual a música inicia com a frase que realmente ela disse, e é a música alta. Eu vou cantar ela até o primeiro refrão, e eu espero que Deus possa, que a minha voz esteja instrumento de Deus. Amém. No seu coração e no coração das pessoas que vão escutar. Amém? Amém. Respire por mim, o que eu não pude respirar. Viva por mim, o que eu não pude viver. Ame por mim, o que eu não pude amar. Respire por mim, quando eu me for, que esteja assim, suporte a dor. Se o chão sumir debaixo dos pés, fique de pé, lembrar de mim. Respire, não pare agora. O amor te sustenta aqui, mesmo em silêncio. Eu fico vivo em você, vivo em ti. Respire, atravesse a dor. Não é o fim, é recomeçar. Se eu não puder ir contigo, meu amor vai te acompanhar. Respire por mim, eu vivo em você. Rapaz, você não tem noção que coisa mais linda. Deu para entender, deu para perceber aí, Eucaristia, a cruz, tudinho. E é isso, é realmente esse sentimento. Quando eu terminei essa música, eu falei, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque eu não sou digno,
de ser um compositor. Eu sempre, quando eu escuto as músicas, eu, tocando em frente ao Mir Safra, eu falei, Senhor, por que que eu não escrevi essa música? E aí, quando eu ouvi essa respeito por mim, eu falei, Senhor, muito obrigado. Sempre pedi isso para ti. E realmente, assim, não é vaidade, não, é gratidão. É gratidão. Espero que você entenda, que as pessoas entendam. É gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me deu de compor essa música. Mas você talvez tenha a mesma sensação que eu tenho. Às vezes eu olho para as músicas que eu faço e eu digo, parece que não fui eu que fiz. Mas é o Espírito Santo de Deus que... E aí eu me emociono com a música que eu faço. Amém. Amém. Essa música que eu lancei agora, Fala de Mim para Jesus, eu me emocionei quando eu fiz. Tem uma que eu vou lançar agora e tem outra que eu tô esperando pra ver se eu consigo lançar, que é bem pesada também. Mas, assim, você falou que tem outras composições, Fred, tão simples. Tão simples, é uma outra música que eu fiz. E Ela, tipo ela assim, tem Tão Simples por Ti, Jesus, é outra música que a gente fez. Tem outras músicas, né? Mas essas foram mais recentes, né? E essa Tão Simples eu fiz após também o, o falecimento de um amigo nosso que trabalha desde o primeiro encontro. Esse encontro tem muito, mexe demais assim, com a nossa comunidade, comigo. E esse amigo era um servo mais humilde. Ele trabalhava na equipe da cozinha. Ele era muito simples, muito humilde, mas ele cativava todo mundo do encontro com um sorriso. Ele tinha a língua presa, a gente gostava de entender o que ele falava, mas ele vinha com aquelas balinhas de chita e colocava assim na mão da gente e abraçava para você, para adoçar a sua vida. E o doce da nossa vida era ele. E aí, essa palavra tão simples veio dele, sabe? Quando ele faleceu, eu falei assim, eu tenho que falar alguma coisa sobre simplicidade. E aí, quando a gente fez essa música tão simples, aí eu posso cantar um trechinho dela, o refrão dela? É porque ela é muito especial também. Ela fala assim, tão simples, intenso, és meu tudo, tudo és tão simples e intenso, és meu tudo, tudo é meu Jesus. Jesus na simplicidade, ele é intenso. Tão simples, intenso. E aí, nossa, marcou demais também essa música, sabe? Essa é só refrãozinho, ela tem uma história longa também. a gente precisa conversar mais sobre música. O que eu acho que a gente precisa fazer, não sei se você concorda comigo, mas assim, a gente que é cantor católico, que ainda não tem muita visibilidade, a gente precisa fazer mais essas lives mostrando um pouco das composições que a gente tem, sem necessariamente precisar estar com a música pronta. Sim, a gente pode se ajudar, né? Porque, assim, uma live assim, tem 2 pessoas assistindo agora. Mas ela vai para o YouTube. Eu vou fazer cortes. Eu ia pedir para você salvar essa live, que tá uma Não, é delícia. que todas as minhas lives, elas vão para o YouTube. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque eu estou numa correria, assim. Porque, assim, eu estou precisando conseguir gravar mais 3 músicas esse ano. E eu meio que tô na... Assim, eu não sei se você ouviu quando eu falei lá no grupo, naquela conversa com o Raí, da Trilhos do Céu, que eu comecei a fazer... Eu sempre falo muito também da minha... Eu falo muito de quem tá aqui, mas eu gosto também de conversar também sobre a minha parte. Porque a gente tá trocando ideias. Não é uma entrevista real, assim, né? Você é isso aqui, não é? Não é, é uma conversa. Sim, bate-papo. Um bate-papo. Tanto que o nome do quadro é Bate-Papo com Dalane. E assim, o que que acontece? Eu vejo que a gente falta, sabe? A gente não sabe o que é que tem de música católica por aí. Tem tanta música linda. Márcia também foi entrevistada agora em junho. Ô, Márcio, Um trabalho.
bem interessante na igreja. Mas o que eu digo muito é o seguinte: deixa eu pegar aqui o meu celular rapidinho. Vou pegar, fica à vontade. Falar boa noite pro Pablo Cordeiro também, que tá aí, ó. Pablo, Eu vou Márcio, pegar Nascimento. aqui, eu vou falar. Tem uma música minha de São José. Eu falei até na minha live do lançamento da música de Nossa Senhora, mas eu vou postar ainda essa live. E a música, minha nova música de São José, que vai ser do ano que vem, se Deus quiser, ela tem uma frase, pra mim é muito forte. Ela diz assim, o refrão dela diz, foste na terra o homem que Deus chamou de pai. Foste o homem em que na terra Deus chamou de pai. Eu acho essa frase tão forte que eu parei e pensei, meu Deus, o Filho de Deus, vivo, encarnado, chamou São José de pai. E ninguém para pensar nisso. Sou devoto de São José. Eu também, eu sou consagrada a ele. A minha correntinha quebrou, eu já comprei outra. Eu sou consagrada a ele, sou consagrada a Nossa Senhora. Meu nome é Lucas José, não é José Lucas. Mas aí, por causa da dupla, ficou Zé Lucas, e aí todo mundo me conhece como Zé, mas por São José. Então já fica bem. É igual assim, tenho certeza que você tem músicas que você. Tem música que você fez que a frase, tem uma frase que pega na sua cabeça. Sim. A gente começa com uma frase. Diga aí. Não, já quando você tá no carro, às vezes, essa semana eu fiz uma. Do nada, no carro. Quando ela vem pra falar do seu filho. Aí eu não posso gravar isso no carro, eu estou dirigindo para ir para casa. E a música continua, eu digo, meu senhor, eu vou bater esse carro. Peguei o celular, gravei e coloquei. Cheguei em É, casa, faço isso também. terminei. Mas tem umas frases de umas músicas que eu faço que eu fico, caraca, eu não fiz isso. Eu digo logo, eu não fiz isso. Deus faz em nós. Não tem como. Na minha sã consciência, não tenho condições de escrever um refrão como esse que eu escrevi para minha música de Natal. O caminho aprendeu a andar, a verdade aprendeu a falar. A vida foi gerada no ventre que lhe soube amar. Eu não tenho capacidade de escrever isso. E profundo. Parabéns. Parabéns porque você aceitou. Você só de ter aceitado a missão, Deus já te capacitou. Você é capaz sim. É através de você. Mas para eu pensar nisso, o caminho aprendeu a andar, a verdade aprendeu a falar. Mas eu uso a história dos apóstolos como Jesus escolheu 12 para que eles pudessem representar. Olha quem entrou. Representante da Terra de São José, olha aí. Pois é, mas a gente, é o que é. Deus ele vai capacitando. Ele vai Exatamente. capacitando. E se a gente aceitar, se a gente dizer sim ao chamado, e Jesus, quando chega, Pedro, a partir de hoje, tu não será mais pescador de peixes. E eu acredito que ele chamou, assim, tá ligado nessas ideias suas? A partir de hoje, essas ideias são ultrapassadas. As minhas ideias farão de você uma compositora. A minha vontade fará de você um cantor, uma cantora. E aí, se a gente falar, seja feita a sua vontade, não a minha, aí já era. Nossa. Tem uma pregação do Padre Christian que ele diz assim: a gente tem medo de rezar, porque sabe que se a gente rezar certo, a gente não vira, a gente deixa de ser a gente. E ele diz que se a gente pedir ao Espírito Santo para agir na nossa vida, automaticamente o Espírito Santo transforma a gente de uma forma absurda. E eu disse, rapaz, eu vou fazer esse teste.
Eu acho que não deu muito certo, não, viu? Porque tá saindo um negócio aqui que eu não sei de onde é que vem, não. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre composição. Você falou que quando compõe, vem com a melodia. Às vezes, né? Espírito por mim não vem com melodia. Mas aí é uma vez, ou. É, sim. Uma exceção. Foi a exceção. Eu ainda não tive uma exceção. Todas as músicas que eu fiz foi com melodia. Mesmo que eu esqueça a melodia depois, mas quando eu leio a letra, a melodia volta. Mas tem alguma música que você ainda não gravou, que você ainda não mostrou a ninguém? Não precisa dizer, não precisa falar, mas tem alguma que você ainda não gravou, não mostrou a ninguém, mas que você diz, eu acho que essa música precisa chegar no ouvido das pessoas? Tem. Tem músicas que. Não é só uma, não. Tem algumas. Que está aqui no meu caderno escrita. Eu canto Respiro por mim, de repente, eu penso assim: vamos fazer uma apresentação no Ralé de Franca. Vamos começar com essa música, com essa. Esse é o momento dessa música entrar. E aí eu falo assim: nossa. E eu nem apresentei para os meninos ainda da Homem de Deus. Aí eu já penso que vai ter o violino na primeira parte. Já penso que vai ter o sax no refrão junto com o teclado, fazendo isso. Já penso que aí o carrom não vai ser suficiente, a gente vai ter que colocar um surdo em tal momento. E aí tudo isso vem assim, aí eu falo assim, gente, eu não toco nenhum instrumento e eu fico vendo os detalhes. A gente faz uma música. E Deus é perfeito demais, porque Deus fala assim, é isso aí, vai nessa que eu te encaminho. Eu tenho algumas músicas. Eu tenho uma música que eu fiz agora nesse último, chama Por que Jesus? Porque faz muitos anos, 26 anos que a gente trabalha nos encontros, e o coordenador do encontro, que é um ser iluminado por Deus, ele chama Francisco Chico da Vila. Ele é abençoado. Ele trabalha num lar de velhinhos, lar de idosos. Ele dá banho nos idosos. Pessoa é humildade em pessoa. Ele canta no coral. É um ser iluminado. E aí tem um momento do encontro que ele fala. Ele fica assim, por ti, Jesus, por ti, Jesus, por ti, Jesus. Se vocês estão sofrendo, não se esqueçam, por ti, Jesus, por ti, Jesus, por ti. E ele fica assim, 15 minutos por ti, Jesus, e ele fala para nós na reunião dos coordenadores, né, dos servos, tá difícil? Por ti, Jesus, por ti, Jesus, por ti, Jesus, por ti, Jesus. E ele fica repetindo aquele por ti, Jesus, aquilo lá vira igual o Ave Maria quando a gente vai rezando, e aquilo vai. Nossa, eu estou até arrepiando aqui agora, porque esse por ti, Jesus, eu falei, não, eu tenho que fazer uma música sobre esse por ti, Jesus, porque isso marca demais a nossa história, né? E aí eu fiz por ti, Jesus, por ti, Jesus. A música vem do nada, ou tu para e senta para poder. Não, tem muitas que vêm do nada. Eu tô assim, igual eu te falei, eu tava dirigindo o carro, eu trabalho no sítio aqui, eu tiro leite, passo queijo, e passo queijo. Eu sou queijeiro aqui, tem o queijo Zé Lucas aqui, e a gente vende queijo. Tu vai me ensinar, porque eu tô querendo aprender a fazer queijo. Aqui em casa. Daqui a pouco eu já te mando um vídeo aí. O queijo é... O meu ficou com gosto de limão, que eu botei limão demais. E você sabe que queijo, para quem aprende a fazer queijo, é arte também. Queijo artesanal, é uma forma de arte, é cultura. Eu falo assim, eu sou 100% arte, cultura e Deus mistura tudo. Eu faço doce, tô aprendendo a fazer queijo. Mas eu não tô conseguindo vender porque eu não tenho dinheiro para comprar material para vender. Não, mas começa devagarzinho, experimenta, coloca as pessoas que você tem confiança para experimentar, o que você achou. E aí eu comecei com queijo, como está mudando completamente de assunto, mas o queijo, ele entrou na minha vida. Eu sempre, assim, eu estudei, fiz faculdade, cantor, e, igual eu te falei, um empresário sujou meu nome. Era um empresário, fez uma empresa, pegou um empréstimo, sumiu e deixou nosso nome sujo. E ainda assim, ainda pegou uns pets e levou para um agiota trocar. O agiota até ameaçar a gente de morte, o agiota não é assim. Então foi muita coisa. E aí um dia a gente fazendo um evento da igreja, uma empresa aqui doou um dinheiro para o evento.
falou assim, passa seu Pix agora, eu tenho que fazer o Pix. E eu falei assim, não, peraí, que tem que ser no Pix do coordenador, né, do encontro. Não, mas manda agora, manda o seu mesmo. Aí eu falei, mandei o meu Pix. O dinheiro entrou, e aí eu não sabia, esse processo estava ativo, esse processo entrou e bloqueou o dinheiro, que era do encontro aqui, né. O encontro sempre está envolvido em tudo na minha vida, né. E aí esse dinheiro entrou lá, e aí eu tinha um dinheiro para pagar o aluguel. Aí eu peguei esse dinheiro, entreguei pro evento, e eu fiquei sem dinheiro do aluguel. Mas deve E aí, resolver. não, aí um tio meu que faz queijo, falou assim, vem aqui, eu vou te ensinar a fazer queijo, e você vende, e eu vou te dar o leite, você vende os queijos e pega esse dinheiro e paga o aluguel. Eu contei para ele que tinha acontecido, falei, não, você não vai ficar sem pagar o aluguel só não. E ele me deu o leite, eu fiz o queijo, e eu, no status do WhatsApp, mandando mensagem para um, para outro, ó, estou aqui, estou iniciando, experimento meu queijo, não sei o que, mandei mensagem. No primeiro dia, eu vendi 20 queijos, né? E aí eu peguei o dinheiro, meu tio não quis cobrar o leite, peguei o dinheiro e deu para pagar o aluguel. Depois disso, Resolve. depois, tipo assim, foi preciso eu chegar no fundo do buraco, no fundo do poço, eu não tinha um centavo para pagar o aluguel da minha casa. Eu com 2 filhas, não tinha dinheiro. Uma vergonha, uma pessoa trabalhadora igual eu falar isso, mas infelizmente... Não é vergonha. Porque não não, você... eu falo assim, foi preciso a gente chegar no fundo do poço. E isso foi no dia 15 de novembro de 2022. Depois disso, nunca mais eu fiquei um dia sem fazer queijo. E Deus me honrou através de um detalhezinho tão pequeno. E o queijo está me dando esperança de poder, às vezes, pagar essa gravação da música, ajudar alguma coisa na minha vida. E assim, às vezes a gente acha assim, nossa Senhor, por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu essa desgraça? Por que aconteceu essa coisa ruim? Por que eu cheguei no fundo do poço? Se a gente passar a entender que tudo tem o dedo de Deus, tudo tem um mistério. E a partir do momento que você vê que é mistério, e se você se entregar para a verdade, se entregar para Deus, o mistério vai ser compreendido lá na frente. E eu falo assim, tudo da minha vida foi difícil, mas eu volto a repetir, curti Jesus, curti Jesus, curti Jesus. Para estar nessa live aqui agora, eu estou 48 horas acordado. Misericórdia, criatura. Eu até a hora que você mandou mensagem, falei, nossa senhora, eu fui aqui à cidade vizinha que chama Santa Rita de Cássia, foi construído o maior santuário de Santa Rita do mundo. E aí a gente construiu uma capelinha aqui na cidade, sabe? Oratório de Santa Rita, e a gente fez um momento de louvor e adoração. Eles participaram hoje do Rosário da Madrugada com o Instituto Hesse. E as bênçãos da Rosa foi com santuário. Lá em Cássia, em Santa Rita de Cássia. E ele está conhecido mundialmente, né? E aí o que acontece? A gente fez um momento de adoração, de louvor, nessa capelinha aqui na nossa cidade, e a gente saiu 11 horas da noite, e a gente foi em peregrinação, a gente andou a noite inteira, né, peregrinos, e eu até falei, né, muita gente fala assim, gente, mas vocês vão de a pé daqui em Cássia, 30 quilômetros, que bobeira, porque quem vai de carro é muito mais rápido. Aí eu até comentei lá nessa capela, a gente está seguindo o exemplo de um homem, 100% homem, que foi o maior peregrino que existiu. E se a gente não seguir esse exemplo, e quem é esse homem? É alguém que partiu o tempo no meio. Existe o tempo antes e depois dele. A gente está no ano de 2026. 2026 o quê? Se você perguntar para um ateu, que dia que é hoje? Ah, hoje é 22 de maio de 2026. 2026 o quê? 2026 o quê? Não. É depois de Cristo. Tu pode até não acreditar nele, mas é depois de ti. É depois de dele. Se ele vai responder que dia que é hoje, então, tipo assim, ele foi o maior peregrino, ele peregrinava. E esse peregrinar nos traz para perto de Deus. É sacrifício, é renúncia, é dor nas pernas. Está dando cãibra aqui, eu estou bem quando eu faço massagem aqui, mas eu cheguei, já tive que ir para o sítio, já tive que me pegar aqui, já tive que fazer as coisas, não deu tempo de eu dormir ainda, mas eu falei, como Deus é perfeito, e aí agora tem essa live, tudo isso vem para falar assim, gente, eu estou servindo para alguma coisa.
Eu não estou passando nesse mundo em vão. Eu vou deixar um legado. Essa live vai ficar salva no YouTube. Vai Talvez. ficar. Tá, Então, eu talvez. ainda não coloquei a da semana retrasada nem a minha. Porque Mas eu você já tava percebeu que nessa tem música. vídeo do YouTube antigo? Imagina só, lá em 2080, esse vídeo no YouTube ainda estar lá, meus netos assistindo, falam só, meu avô. Então, tipo Vai ter assim, filha. só da gente estar aqui conversando, a gente está deixando algo. Você até comentou assim, Você tá não me sei se vai ter, edificando. eu não sei se vai ter muita gente na live ao vivo, eu não sei se vai ter 10, se vai ter um, se vai ter dois. Tem dois ao vivo aqui. E eu falo uma coisa, Dani, se esses dois, se um deles estiver sentindo a presença de Deus da forma que eu estou sentindo, eu já estou satisfeito demais. Mais. Porque a gente só precisa de uma pessoa, né? A gente só quer atingir uma. Eu digo muito a Deus isso, meu Deus. Eu tenho certeza que ele faz me falar a mesma coisa, que o meu ministério chega em uma única pessoa. Porque essa única pessoa chegar lá no céu e disser assim, foi porque eu ouvi a música de Delane. Cara, imagina, ele tá falando pra Cristo. Eu ouvi a música de Delane. Pode sair E do a purgatório aí que teve a pessoa que te É, eu ouvi tentou. a música de Homem de Deus. Imagina, foi por conta daquela música que eu cheguei aqui. Foi por conta daquela música que eu me aproximei do Senhor. Nossa, Exatamente. Nossa, é exatamente. Aí eu vou remeter a minha música, é exatamente o Fala de Mim para Jesus. Imagina, alguém chegar e dizer, foi por conta deles. é o legado, é o maior, é a realização, é o que a gente tem que realmente mirar, né? A nossa meta é o céu. E o resto, lógico que a gente tem que lutar, a gente tem que deixar alguma coisa a mais, a gente tem que lutar para que mais pessoas tenham esse desejo de evangelizar através da música. A gente iniciou falando sobre a valorização dos músicos e cantores católicos, e talvez já podemos encerrar falando nisso. A nossa composição tem que ser motivo de motivação. Exatamente. Motivação. E aí eu vou contar uma historiazinha rápida, para não estender, porque eu até postei um story esses dias, porque um dos meninos que tocam comigo, o Gabriel, ele é novinho, tem 26 anos, e ele namora com uma menina de 20, muito novinha. E ela fez um encontro ano passado, e aí a gente compôs, eu compus essa música, aí ela chegou para ele e falou assim, Gabriel, eu estou compondo uma música. Vocês falando em composição, me inspirou a compor. E eu falei assim, pronto, eu acho assim, já foi dado. Eu Você acho que já isso cometeu já é o pagamento. Deus já está mostrando para nós aí, tá vendo? Ele não tem dinheiro no mundo que pague isso. A gente ter sido inspiração, não estou envaidecido, não. Tipo assim, se eu fui inspiração para ela querer compor, você está entendendo? Às vezes as minhas músicas não vão alcançar multidões, mas às vezes a dela vai fazer um causa das estalo suas. no coração das pessoas. Já parou para pensar que você falou em 2080, mas já parou para pensar que as nossas músicas vão estar disponíveis em 2080 e talvez a gente não alcance ninguém hoje, mas talvez daqui a 20 anos alguém ouça uma música que foi composta hoje e diga: Nossa, eu estava precisando ouvir isso. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E aí eu vou voltar ao que você disse. É muito fácil dizer assim, mas vocês cantam para Deus, vocês não deveriam cobrar. Só que as minhas músicas não pagam a minha conta de luz. As minhas músicas só vão pagar as minhas contas de luz se eu conseguir que as pessoas escutem ela. Eu só vou conseguir pagar a minha conta de luz se eu for para um show e receber alguma coisa. Dito isso,
eu tenho que ter a responsabilidade, como cantora católica, de não exagerar. Eu não posso, de um show de 5.000, cobrar 20. E eu acho que a gente precisa dessa consciência do meio termo, porque a gente precisa sobreviver, mas a gente não precisa exagerar. A gente não pode se deixar desvalorizar. Eu lembrei aqui agora daquele workshop que a gente participou, foi o primeiro que eu participei na Lumena, com o Samuel lá da Canção Nova. Samuel, né, o nome dele é. E ele falou sobre a mãe da Divina Providência. E ele falou, providenciai. E é exatamente isso. Eu peço muito a Deus, Senhor, às vezes o que eu peço é mais daquilo que eu necessito. Mas não esqueça do necessário. Eu necessito. O Senhor sabe que eu preciso. Me dê discernimento para que eu escolha, para que não me falte o necessário. Porque as nossas escolhas, você sabe, vamos falar em questão de capitalismo, de entrar no celular, fazer compra desnecessária no Mercado Livre, no Shopee. Eu sou mulher, isso é intrínseco. Mas vamos pedir a Deus discernimento. Porque se Ele nos dá o necessário, por que a gente quer o extraordinário, sendo que não está nos planos de Deus? A gente precisa ter essa consciência. E, inclusive, não sei quem foi que fez um vídeo sobre isso. Foi Frei Gilson que falou. Frei Gilson. Você fica na internet comprando coisinha, não sei o quê. Só que, assim, eu levei muita porrada por conta disso já na vida. Eu tô me regulando muito. Preciso melhorar muito, né? Ainda. Mas é isso mesmo. Você tá tocando em pontos importantes. Eu acho que E nós, grupos católicos, a gente tem que ter uma meta. Qualquer empresa precisa de um plano. E para que tenha sucesso, a gente tem que ter, né, qual que é a nossa meta, o que a gente precisa para chegar até lá. Porque se qualquer caminho servir, né, a gente não chega a lugar nenhum. Tem algumas frases que dizem isso, né? Então, o que a gente precisa? Se a gente não tiver uma meta, e a nossa meta, vamos falar, eu falo muito isso para os meninos, qual que é a nossa meta? Alcançar o sucesso? É alcançar o céu. Se a nossa música for responsável para que outras pessoas alcancem o céu, esse é o nosso sucesso. a gente pensa muito parecido, Zé. Eu digo que quando as pessoas dizem assim, sucesso para você, eu digo, meu sucesso não existe. O sucesso é sempre dele. Mas a valorização é necessária. A valorização do nosso trabalho. Você tocou num assunto que eu concordo completamente. As pessoas têm que entender que a gente precisa ser valorizado. Não pode cobrar. Quem disse isso? Eu não posso cobrar, mas assim, você não vai pagar minha conta. Pergunta para qualquer um que falar isso. Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa fábrica. Você vende o seu tempo, o seu patrão. A gente também teve um tempo de dedicação com a música, com a composição, a gente teve tempo e o nosso tempo vale. E não é só isso. A gente depende de outras pessoas também. Por exemplo, Outras pessoas dependem da gente. também. Mas, por exemplo, eu para gravar uma música, eu preciso que uma pessoa faça a produção. E essa pessoa tem investimento do tempo dela, do investimento do trabalho dela, e essa pessoa precisa receber. Então, eu preciso pagar. Claro, não, eu tenho confiança em Deus que eu vou chegar nesse nível. De pagar, de somente gastar com as minhas músicas e viver de música no sentido de viver com o mínimo necessário. E não cobrar em shows. Eu não quero cobrar em shows. Tanto que eu digo, para paróquias, eu vou de graça se for no playback. Se for com uma banda menor,
eu preciso pagar quem vai comigo, porque eu tô dando o meu de graça. Mas eu não posso fazer com que outras pessoas vão de graça, entendeu? É Não tem essa diferente. questão, vou tocar de graça, beleza. Mas, por exemplo, tem uns meninos que tocam comigo, um mora em cidade vizinha que é cá, que é 30 quilômetros, outro mora em Passos, que é mais 30, outro mora longe e a gente precisa reunir para ensaiar para aquele evento, para aquele casamento ou para aquele show. E o combustível é de graça para colocar nesse carro. A corda do violão que estourou vem de graça para nós, a gente vai ter que pagar aquela corda do violão. Eu vou ter que arrumar a cápsula do meu microfone. Quanto vai ficar? Vai ficar R$ 1.000 para arrumar essa cápsula desse microfone. É de graça? Não é. Então as pessoas têm que entender isso. Não, dependendo do microfone. Esse meu microfone que eu tenho, um Sennheiser aqui, realmente ultrapassa esse valor, mas eu preciso arrumar. Mas, assim, eu vou cantar com o outro, por enquanto, até a gente ter situação de investir nisso. É caro as coisas. Para a gente investir na música, Tudo em música é caro, não sei por quê, mas é muito caro. Gravar uma música é caro. eu Pegar vou um. pedir para a Alessandra, que está aqui, minha amiga aqui da nossa cidade, Alessandra Ramos, minha irmã, Deus abençoe, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda. Aproveita e me segue. Que a Lidelane é uma abençoada, compositora, iluminada. Somos. Mas é o que eu digo assim, tá? É uma coisa que eu tô começando a aprender. É pedir para as pessoas me seguirem, falar para as pessoas me acompanhar, que eu não fazia isso. Eu achava que as pessoas tinham que me encontrar do nada. Tem que ter isso, né? As pessoas, como diz, a gente tem que se ajudar e as pessoas também que nos conhecem. Ah, olha só o vídeo aqui do Zé Lucas, olha esse vídeo da Delane, que legal, olha o que eles falaram, me tocou. E às vezes a pessoa fala assim, às vezes ajuda uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, compartilha uma frase que aquela pessoa falou, e às vezes por ser conhecido, às vezes tocou o coração delas, mas já, não, isso aqui não vou compartilhar não, que isso aqui já é meu chegado aqui, não é tão famoso, para que eu vou compartilhar a coisa dele? E a partir do momento que começar a ajudar os pequenos, tipo assim, é de graça você compartilhar um vídeo. A gente vai lançar o vídeo da Respire por Mim, eu fico implorando, pelo amor de Deus, gente, pega o link, manda para o grupo da sua família, manda para o grupo dos seus vizinhos aí, pede para eles ajudarem, porque isso gera para nós, igual eu falei, o resultado que a gente espera, que é o sucesso que a gente espera, é que pessoas possam ser tocadas pelo nosso dom. A gente está pedindo algo que é para ajudar na nossa evangelização. Eu não tô pedindo dinheiro, tô pedindo que você compartilhe, só isso. É de graça. É de graça. E a gente, às vezes as pessoas, eu digo muito isso, mas eu acredito que a gente que está começando precisa se ajudar mais. Sim. Acho que a gente precisa fazer essas reuniões mais, assim, para conversar sobre, ó, tua música, tá, eu fiz uma música tal, conta aí. Aquela ideia nossa lá do Lumena, de repente, da gente, por enquanto, essas lives, essas reuniões que a gente faz, esses workshops que a gente faz, como diz, é gratuito, a gente não gastou combustível para estar falando com ele. Mas a gente tem que criar um evento, sim, da gente se reunir, da gente se ajudar, da gente falar, ó, tal lugar aconteceu isso comigo, de repente pode te ajudar. Eu acho que a gente precisa de ter esse momento, uma vez por ano, que seja para a gente reunir. E eu até pensei no nome. Aquele dia, às vezes eu escuto, eu fico quietinho, porque tem 2 meninas novas, às vezes a gente vai ter meia-noite, né, conversando. Mas eu pensei até em Águas Profundas, o nome do nosso encontro, Despertar ou Águas Profundas, para que a gente possa despertar. Raiz, proteção. A gente precisa de... Raiz nessa parte. Olha quem entrou na nossa live agora, ele chama Rodrigo Rocha, é o produtor da música Respire por Mim. Ele que produziu a música lá de trás. Seja bem-vindo. Quem está entrando, aproveita e me segue, por favor. Sigam a Delane aí, que é minha irmãzinha, abençoada, compositora. De qual cidade você é mesmo? Você falou, eu esqueci. Eu sou de Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco, olha. Vou chegar um dia aí, vou te visitar aí.
mesmo, tô avisando. Vem para o sul de Minas também, para Tápolis. Pois é. Mas eu quero saber a idade das suas filhas. Uma tem 10 e a outra fez 9. 1 ano e meio só a diferença. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma de 15, tem uma de 9, vai fazer 10 e a outra vai fazer 9. Que benção. É, como diz, a maior realização da minha vida é a vida das minhas filhas, é o maior investimento que eu faço, é educar essas meninas. Eu falo assim, a gente tem que ter, a gente tem que deixar uma semente, né? Meu sonho era ser pai. Meu sonho era ser pai. E essas duas meninas, lógico, a gente sabe que o mundo não é fácil. Uma vez, quando eu tive uma pertinho da outra, né? E aí, Aí, ó. Raí, presta atenção aí. Diz aí, da Lucas. Raí, No ó, a nome, gente está falando sobre o nosso encontro, viu, Raí? A gente tem que estamos falando do o nosso Águas encontro. Profundas ou Despertar. A gente já decidiu até o nome do nosso encontro. O Lumena Estamos aí. falando do nosso encontro do Lumena. Sim. E eu estava falando sobre as minhas filhas, você perguntou sobre as minhas filhas. Um dia teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Zé Lucas, você é louco. Seu filho, como diz, nasceu uma filha minha, ela estava com 1 aninho, logo a minha esposa já estava grávida de novo. Veio duas, assim, uma atrás da outra. E foi assim: no mundo que está hoje, esse mundo perverso, esse mundo doido, você fazer filho para colocar nesse mundo. Aí eu falei desse jeito para ele, e eu nem tinha planejado falar isso, mas a hora que eu falei, eu falei assim: nossa, como que o Espírito Santo me iluminou nessa resposta. Eu não fiz as filhas para jogar nesse mundo perverso. Talvez elas sejam a solução desse mundo. Eu Isso. espero, eu espero que elas ajudem a tornar o mundo melhor. Precisamos exatamente de pessoas que no futuro mudem o que a gente está vivendo. Então, com as crianças. Suas meninas cantam tuas músicas. Desculpa, cortou. Suas meninas cantam suas músicas. Canto. Não dá um aperto no coração? Peraí. Maria, você foi com aquela... Não tem problema essa pijaminha, não. Elas estão de pijama, tá com vergonha. Vem aqui falar oi pra Delane. Olha que lindeza. Exato, tudo bom? As minhas estão dormindo. Já Eu estão tenho dormindo duas agora. meninas também, da tua idade. E uma mais velha. Viu? Que benção. Você sabe cantar respeito por mim? Não. Tá com vergonha da Delane? Tem um monte de gente assistindo ali, ó. Respire, não pare agora. Ela canta inteirinha essa música. Ela é cantora, né? Ela tá com vergonha. Ainda não? Mas dá um aperto no coração, né? É tão bom, né, quando vê elas cantando. As minhas, de vez em quando, aqui estão cantando, as minhas, do nada. Aí eu faço, ai, meu Deus. Essa aqui, eu, de vez em quando eu fico. Ela tá tomando banho lá, eu fico escutando ela cantando, né? É? Sim? Não? Você Tá gosta com da vergonha? música do teu pai? É, Você gosta da música do teu pai? É? Gosta da música do teu pai? Você gosta das músicas do papai? Sim? Você foi no clipe do papai que ficou legal, ficou lá na Serra? Você cantou a música inteira lá, né? Sim? Manda um beijo pra Delari. Ela ficou com vergonha, achei que ela ia chegar aqui. Eu tava cantando aqui, eu escutei elas cantando lá de dentro. Que hora que eu tava cantando, elas cantando lá junto. Vocês estavam cantando junto com o papai de hora? Eu vi você cantando. Gosta com Como é vergonha de teu cantar? nome? Hã? Como é que Como é é seu teu nome? nome? Eloá. Eloá. Os nomes das minhas são Roberta, da sua idade, né? Roberta e Letícia. Como é que chama sua irmã? Maria Luísa. Maria Luísa. A Maria Luísa tem 15 anos. Ai, que delícia. Maria Luísa. Vou marcar com seu pai para a gente fazer uma chamada de vídeo para você conhecer, para vocês conhecerem as minhas filhas. Tá. Bom? Sim. Manda um beijo pra ela agora. Beijo. Beijo, Deus te abençoe. Tem 5 pessoas. Amém. Manda um beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Deus abençoe, viu? Convido o pessoal para assistir a música, para assistir o vídeo do seu pai.
Tá, vou convidar, sim. Que dia que é que vai lançar a música? É domingo agora, né? É 24. Dia domingo 24. É domingo? É, domingo. Que a gente vai lançar. Fala pra ela assim, papai. Eu peguei o clipe, né? Coloquei assim, deu um spoiler pra elas. Elas até choraram. Papai, eu quero assistir o vídeo inteiro. Eu falei, não, dia 24 vocês vão O assistir. filme inteiro pra elas, Papai, eu não acredito. Queria assistir. você queria assistir? Ela falou, eu queria assistir tudo. Eu falei, não, dia 24 a gente vai assistir todo mundo junto, né? Não, não aguento esperar. Não aguenta esperar? Tá ansiosa pra assistir? É justo. Fala assim, hoje é 22, ó. Fala assim, depois de amanhã, fala, Depois de amanhã, meio-dia, meio-dia, a gente vai lançar Respire por mim. a gente vai lançar Respire por mim. Né? Então, tá bom, todo mundo. Eu vou colocar essa para divulgar hoje, amanhã, Nossa, né? Fazer um vídeo. Pessoal, dia 24, meio-dia, tem lançamento da música Respire por mim. Sério. Você me ajuda? Ajuda? Deus abençoe, viu? Vem aqui, Maria, vem que fala boa noite. Tá tímida? Vem aqui, filha. Vem. é Maria Malu tá também, me chamando. Oi? Malu também, ou é Maria Luísa mesmo, vocês chamam de Malu? Não, Maria Luísa. Não, eu chamo ela de Isa. Ah, eu acho ela de Isa. Desde novinha, Isa. Aí ficou Isa, mas todo mundo aqui vai chamar Isa, mas é Maria Luísa, mas acaba virando Isa, né? Virou Isa. Não, é Isa. A Isa. Mas que benção. Obrigado. Pode ir lá. Você vai? Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Minhas preciosidades. Uma bênção, né? Graças a Deus. Mas eu boto pra dormir, senão elas ficam querendo falar no meio da live, meu filho. Assim, tá entendendo? A mais nova ainda fica mais quieta, mas a mais velha. Tá calor aí. Olha aí, tem um cachorro também. É a marcha, essa aqui é. Vai, coloca ela. Eu não tenho animal, não. Não, essa aqui foi adotada. Chegou na porta de casa e minha esposa ficou com dó dela na rua, colocou pra dentro. Eu não tenho mais coragem eu não tenho mais condições. Não, dá trabalho. Eu acho que, assim, eu acho mais fácil cuidar de criança do que cuidar de animal. Ó, a Andressinha entrou na live também. Oi, Andressinha. Boa noite. Oi, Andressa, tudo bom? Oi, Nai. Nai, é quem filma meus clipes de vez em quando. Oi, desculpa, cortou. A Naide é quem filma meus clipes de vez em quando. Agora quem faz a edição sou eu. Sim. Mas ela é boa na filmagem, viu? Pois Pedir para o pessoal que está acompanhando a live aqui, são todos amigos. A Andressinha está nos ajudando. Aquele dia você falou que vende os terços, né, para ajudar o projeto musical seu. A gente está com um projeto também, até aproveitar que a Andressinha chegou aqui, é a nossa coordenadora nessa questão. A gente está com um projeto aí da gente fazer camisetas da Homem de Deus, sabe? E tanto para a gente quanto para que outras pessoas possam adquirir também e ajudar no projeto. Eu acredito que... Mas ainda eu tenho esse projeto também, mas acho que todo mundo que é católico faz essas coisas, né? Mas assim... A gente tem que ter algo para ajudar na questão, porque a gente sabe, né? A questão de valorização para a gente poder pagar os investimentos de produção musical, clipe e tudo mais, não fica barato. Então, isso é uma forma de nós católicos, lógico, né, nos ajudarmos para que a nossa música, o nosso dom possa chegar a outras pessoas, igual a gente vem falando desde o início da live. E a gente conta com anjos, igual é a Andressinha na nossa vida, igual você falou, a Naide, que te ajuda, Naide que te ajuda na gravação. E isso é importante, às vezes esses anjos nos ajudam e eles fazem parte desse projeto, eles fazem parte dessa missão, e muitas das vezes nós aparecemos no vídeo, nós aparecemos cantando, nós aparecemos, mas as pessoas que estão, às vezes, no anonimato, são tão ou mais importantes do que nós, e tem um papel importante, não tem como não agradecer todas essas pessoas, né? Agradecer o Rodrigo aí, Andressinho, o Rodrigo é o nosso produtor, Andressinho,
pessoas que realmente nos ajudaram, nos ajudam a alcançar esse sonho. A gente precisa valorizar quem valoriza a gente e a gente precisa divulgar quem ajuda a gente. Então, assim, eu tenho inúmeras pessoas que me ajudaram no início com comprando rifa, pessoas que compravam 10 números e não queriam um número. E assim, hoje eu não faço mais rifa, É mas difícil. é Hoje difícil. está muito. É difícil. Eu acho muito difícil também pedir patrocínio, igual nessa música que a gente fez por mim, a gente pediu patrocínio para as empresas, para os amigos, tudo. Eu acho, eu fico envergonhado, às vezes, de pedir ajuda para a gente mesmo, mas às vezes, quando é para a igreja, quando é para algum evento, a gente lava a cara e vai, né? E é uma coisa, assim, engraçada, né? Porque é para missão também, né? A gente tem que entender isso. É para missão, mas as pessoas ainda olham achando que é para gente. Então a Né? gente Que é para se autopromover ou para embolsar aquele dinheiro, e não é isso. Né? não é. Mas você, Agradecer o Dudu, ó, meu primo, o primo da minha esposa que entrou. Ô, Dudu, boa noite. Carlos, Carlos que entrou? Isso, Carlos. Carlos Moraes. A gente chama ele de Dudu. Ah. Oi, Dudu, tudo bom? Aproveita e segue por aí. Segue aqui. E assim, a Sigo gente, Adelante. quem é meu amigo, segue o Zé, pelo amor de Deus, porque assim, a música eu faço questão de divulgar e faço questão de fazer um vídeo falando, porque eu entendi que a minha missão é cantar. Mas eu entendi que a minha missão não é cantar sozinha. Eu entendi que eu não vou crescer enquanto eu não fizer algo para que outros cresçam também. Porque a gente tá com uma ideia muito abstrata do artista católico. E todo artista que já está lá em cima, ele começou de baixo. E alguém acreditou nele. Exatamente. A gente precisa, talvez, de alguém que acredite na gente. Temos uma ideia de que artistas só podem começar se forem jovens. Não tem nada a ver. Deus sopra, o Espírito Santo sopra onde ele quer, como ele quer, quando ele quer e em quem ele quer. Veja que Jesus não escolheu nenhum perfeito. O que. E eu vou além. Quem ele confiou a igreja dele, exatamente aquele que negou ele 3 vezes. E a gente tem que entender, nós somos Pedro. Nós somos um pouco de São Pedro. Inclusive, tem uma música minha. Ela vai falar de música. Tem música minha de um monte de coisa. Tenho 200 músicas já. Literalmente mais de 200 músicas. Que benção. Em menos de 2 anos eu já compus mais de 200 músicas. Mas, assim, tem uma música minha que diz assim: eu te neguei, te repeli, te mandei embora, eu mesma parti, mas tu estás a me esperar. Não importa o tempo. Quando eu voltei, tu estava lá, tu estavas lá. E assim, é sobre isso. É sobre isso. A gente nega, a gente sai, a gente esquece, muita gente zomba, muita gente pisa, muita gente critica. Mas ele está esperando a gente. E ele não quer você pronto. Ele quer moldar você. Nós somos barro na mão do oleiro. Exatamente.
Nós somos aquilo. A gente não. Ninguém aqui está pronto para ir para o céu. Mas a graça dele nos ajuda. Quando a gente confia nele, ele transforma a gente de um jeito que a gente nunca imaginou que poderia ser. Pablo, você tem que compor. É a sua. Se é o teu dom, você tem que ir lá e fazer. Eu acabei de ler aqui a mensagem do Pablo aqui. Eu me sinto estranho. Eu também, quando eu comecei a compor, eu falei isso no Instagram, né? Morria de vergonha de mostrar as músicas para as pessoas. Morria de vergonha. Falei assim, meu Deus, o que eu escrevi? Ninguém vai entender nada. E se a gente continuar com esse pensamento, a gente está sendo igual aquela parábola, né? A gente está enterrando o tesouro. O tesouro. E é exatamente isso. Eu comecei compondo. Quer dizer, eu comecei fazendo artes para meus bons dias na internet. Fui melhorando, fui fazendo cursos gratuitos, fui aprendendo. Aí eu já compunha música secular. Eu tenho até um sertanejo. Mas assim, quando eu fui compondo, a evolução das músicas do início para agora. A gente tende a. Quando a gente faz com amor, com carinho, lógico, né? A gente tende a ir se aperfeiçoando. Eu acredito muito que a gente não pode fazer por fazer. A gente tem que, como se tratando de música católica, igual eu disse, eu já fiz muita música sertaneja, lá, mas mesmo nas músicas sertanejas eu pedia a Deus, Deus, me ajuda aqui, né? E aí quando eu comecei a compor música católica, eu percebi, igual a gente já conversou sobre isso, falei, nossa, e eu não seria capaz de escrever isso que o Senhor me deu discernimento para que pudesse ser escrito. E Deus realmente faz isso. É um mistério. Deus está lá. Deus está lá. E eu espero que, já até encerrando, né, para mim não alongar tanto. Você precisa dormir, né, meu querido? Oi? Você precisa dormir. Você precisa dormir. Não, as minhas estão todas acordadas. Mas eu acho que eu preciso dormir, porque eu estou desde ontem, 6 horas da manhã acordado, né? Mas você acredita que benção, né? Hoje eu achei assim, nossa, eu vou estar arrebentado. Eu até pensei na live, eu estou com a cara arrebentada, eu tô mal aqui, mas graças a Deus, o cansaço, eu acho que quando a gente está, igual a gente foi em peregrinação para Santa Rita, não dormi nada durante o dia, trabalhei o dia todo, e estou aqui, né, graças a Deus, servindo esse chamado de Deus, servindo o seu convite também, e lógico... Eu agradeço muito. Um ajudando o outro, e eu agradeço muito também, Leandro, você não sabe o tanto que eu sou grato pelo seu convite, e eu estou honrado em participar com você, aprender tanto com você, eu espero que eu também possa te ajudar. E Deus é perfeito demais, assim, quando a gente está falando de Deus, quando a gente está nos encontros, quem participa de encontros com a gente sabe disso. O cansaço parece que... Eu tenho dias que eu estou nesses encontros de madrugada, fazendo serenatas, essas coisas, parece que isso aqui é presença, é uma amostra grátis do céu. A gente fica flutuando. É exatamente isso. A gente está aqui de passagem, porque o meu lugar é lá. Amém. É isso mesmo. E eu quero chegar lá. Se Deus quiser. Mais uma vez... Vou chegar lá e vou cantar lá. Ó, Senhor, vem cá, escuta isso aqui. Imagina só, assim, eu estou imaginando longe, eu falei, Deus cantando comigo, eu até pensei, tipo, Deus cantando a minha música que eu compus comigo. Aí Deus vai falar assim, Deus vai falar para mim, você está achando que foi você que compôs? Eu já tinha composto antes, só coloquei na sua mão. Ele vai chegar, e aquela que eu te mostrei assim, ó, que é aquela que é assim, canta aquela que eu te dei assim, respira por mim. Mas a gente vai olhar e vai dizer, é isso mesmo, senhor, mas o senhor já sabe o senhor quer que eu cante.
Mas é isso. E, assim, para encerrar, para você descansar, eu quero desejar uma excelente noite. Quero pedir para a gente rezar uma Ave Maria, para a gente encerrar com nossa mãezinha, porque ela, ela acompanha a gente o tempo todo também. E eu não sei ainda qual é a sua relação com Nossa Senhora, mas, assim, pelo visto, deve ser maravilhosa também. Peraí, peraí. Boa noite, Nai! Desculpa. Ai, mãezinha! Ela chegou hoje aqui. Aqui vem dia 3. Ela Tá chegou. vendo como hoje foi um dia abençoado? Tá Essa vendo é. como hoje foi um dia abençoado? Olha, você falou de rezar Ave Maria, aí olha, você falou, não sei qual que é o seu relacionamento com Maria. Minha mãezinha, minha, minha protetora, ela me salvou muitas vezes. Ô, Simone, muito obrigada. Assim, nós todos somos escolhidos para pregar o evangelho, cada um tem o seu jeito. E, assim, agradeço muito o incentivo, Simone dando incentivo para a gente. Agradeço demais. Simone é minha madrinha de casamento, minha abençoada. Nossa, amo demais. Ela tem uma família iluminada, abençoada. Simone Amorim, sucesso, não desistam, vocês são escolhidos por Deus. Amém. Amo vocês. Não deixem, quem está na live, não deixe de rezar por nós, porque a gente precisa muito de oração, precisa de incentivo de vocês. Quem está entrando, quem me segue, segue o Zé. Quem segue o Zé, me segue, tá? Vai ajudando, vai passando, partilha as coisas, porque a gente precisa desse apoio. Às vezes a gente precisa muito mais do apoio do compartilhamento do que do financeiro. Com Porque com certeza. o compartilhamento a gente chega no financeiro. Com certeza. E aproveitar, mais uma vez encerrando, né? Domingo agora a gente vai lançar a música Respire por Mim, que é o tema do nosso bate-papo. Agradecer, Liderano, por me ajudar a estar divulgando. Tenho certeza que os seus seguidores vão compartilhar com os amigos aí. Minha música vai chegar no Recife. Olha aqui. Agora, se Deus quiser. Inclusive, quando você tiver com a música, você passa para mim, porque eu já mando para uma amiga minha aqui, para tocar na rádio aqui. Amém. Olha que benção. Nossa, que benção. Gratidão, viu, Delane? Os amigos aí, minha madrinha, meus amigos que estão acompanhando a live, sigam a Delane, essa amada amiga. E assistam, por favor, o meu clipe. Fala de mim para Jesus, lá no meu YouTube, que foi lançado assim agora, sexta-feira passada. Tem Já vou outras divulgar músicas, também. né? Vou divulgar no meu Instagram aqui. Vamos divulgar. Vamos se divulgar, porque a gente precisa. E vamos pedir proteção à nossa mãezinha, porque a gente está junto de Jesus, mas é ela que pega a gente pela mão e leva a gente da forma mais linda possível para nosso Senhor. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós. E agora eu quero que você faça o convite oficial no final, porque esse eu quero que você faça, que eu vou fazer questão de gravar. Não poderia deixar de agradecer mais uma vez, Elane, pelo convite de estar aqui nessa live com você. Como eu sou grato a Deus pelas pessoas iluminadas, abençoadas que Ele coloca na minha vida. E cada detalhe eu sinto a presença de Deus. Cada detalhe, cada respirar, eu sinto essa presença. E respire por mim é prova do mistério e do amor de Deus na minha vida
na vida dos meus amigos, da minha família. E eu queria fazer questão aqui de convidar todos a participarem e escutarem, né, compartilharem e escutarem a música Respire por Mim. Vai ser lançada dia 24, meio-dia, dia de Pentecostes, 24 de maio, próximo domingo. Eu queria muito poder contar com um comentário, com um compartilhamento, com a curtida de todos, para que a gente possa chegar com essa música no coração daqueles que necessitam. A gente sabe que Deus quer chegar no coração de todos e nós somos instrumentos, nós somos apenas a ponte. Ele, que é capaz de tudo, possa nos abençoar, nos iluminar e que a gente continue sendo instrumentos perfeitos na mão de Deus. O sucesso só virá se a gente aceitar que Ele é o nosso motivo e se a gente conseguir levar uma alma para o céu, o sucesso aconteceu. Amém. Pois então, minha gente, reforçando, dia 24, a partir do meio-dia, lá no YouTube, e ele vai passar o link, e eu vou colocar nos meus stories. Fiquem ligados, não deixem de seguir o Zé Lucas e os Homens de Deus, o Instagram dos Homens de Deus, o Instagram dos Homens de Deus, meu Deus do céu. E façam, sigam, compartilhem, botem para todo mundo ouvir, porque a gente precisa levar a palavra de Deus da melhor forma. Amém. Então, Zé, muito obrigada de verdade pela participação de hoje. Para encerrar a live, respire, não pare agora. O amor te sustenta aqui, mesmo em silêncio. Eu fico vivo em você, vivo em ti. Respire por mim, eu vivo em você. É Jesus falando para nós. É isso mesmo. Amém. Até a próxima live, minha gente. Se Deus quiser, semana que vem eu vou fazer outra live. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora. São Miguel abençoe vocês e tchau. Tchau. Seremos unidos, abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau.